Fala pessoal, estamos ao vivo aqui, macro e renda fixa. Faz um tempo que a gente não aparece, a gente mudamos algumas semaninhas de horário. Normalmente nossos programas são realizados aí de segunda-feira, mas aí devido a Black Friday e outras campanhas, a gente mudou para sexta. Voltaremos em breve, avisaremos. Mas a gente não pode deixar aqui de fazer essa live, dada a semana conturbada. A bolsa ela caiu de forma relevante, o dólar explodiu. Hoje a gente teve uma melhora, uma menos otimismo, até uma boa performance do Ibovespa, mas em outras notícias, tivemos dados de divulgação do CPI, inflação nos Estados Unidos. Hoje poderemos falar um pouquinho da fim das restrições, relaxamento das restrições na China, outras coisas para a gente pincelar essa semana. E para isso, como sempre, eu trago aqui meus grandes amigos, o economista Rafael Pérez e nosso head de renda fixa, Vinícius Romano. Boa noite, pessoal. Fala, galera. Boa noite a todos. Mais uma live aí nossa. A gente só esse mês aí que vamos mudar para sexta-feira. Mas o tema é bom, hoje é legal, a gente vai trazer aí algumas atualizações do que aconteceu. Ontem teve muito caos, hoje já deu uma recuperada, né? Mas o tema é legal, hoje a gente vai trazer um briefing aí, um resumão aí para a galera entender o que está acontecendo, tanto no Brasil como lá fora. Boa, acho que é importante a gente falar mesmo, muitos ruídos, né? A gente não sabe ainda, a gente não tem algumas definições e mesmo assim o mercado reagiu bem forte, né? Falando de juros especificamente, foi uma reação bem... foi bem relevante, né? Depois eu vou trazer os dados aqui, tanto para os títulos públicos como para DI futuro, né? O que o mercado espera para os juros daqui para frente. Então, vamos explicar isso daí, mas vamos começar falando aí de internacional, como o Sung já falou. Aí, para isso, pessoal, o pessoal tá chegando aqui. Vou passar a bola para o Rafael, ele que também cuida um pouquinho mais de internacional, e aí a gente pode ir completando também, um bate-papo bem legal. Mandem perguntas. E só para começar, produção, Cláudio, você pode colocar os slides aí para o pessoal esperar climatizar um pouco a nossa live. Então a gente está no mês aí da nossa Black Friday. Tem aqui os pacotes, vamos dizer, as grandes assinaturas. Temos aí a principal assinatura da Suno, a mais vendida, a Suno Premium. Temos a Suno Small Caps e Suno Internacional. Basicamente, você contrata a Suno Small Caps, você tem a Premium mais o conteúdo de Small Caps. E se você contrata a Suno Internacional, você tem a parte de Suno Premium mais a parte de internacional. E também ali a gente tem a assinatura Black, aí todas aí estão com descontos de Black Friday, 3 anos pelo preço de 2. E também, só para ir fazer nosso jabá, o conteúdo de macroeconomia e renda fixa estão nas 3 assinaturas, tá, pessoal? Então, fica aí a dica, a gente pode discutir isso mais tarde, tirar dúvidas. Mandem também suas dúvidas de macro, renda fixa. Estamos aqui nessa sexta-feira, um pouquinho chuvosa aqui em São Paulo, para ajudar. Então, se puder voltar aqui para nós 3, vamos começar lá por fora. Rafa, aí a bola é com você. Boa. Então, como você está falando dos Estados Unidos, né? Acho que o pessoal deve ter acompanhado aí mais ou menos, que teve as eleições lá, que é chamadas eleições de meio de mandato, né? Então, a gente teve aí basicamente eleição no Congresso norte-americano, ali, né? Senado, Câmara dos Deputados e governadores também. Mas lembrando que para o Senado, por exemplo, não são todos senadores, foi mais ou menos 1/3, né? E acho que o mais relevante que a gente pode tirar dali, né, das eleições, acho que é uma coisa bem interessante, inclusive, que é o fato de que a bolsa, primeiramente os republicanos, eles tiveram um desempenho melhor ali do que os democratas, né? Já era esperado isso. Eles estão com maioria agora na Câmara, mas se esperava que a diferença fosse maior. Essa diferença acabou sendo um pouquinho menor do que os analistas políticos, né, os analistas esperavam, mas de toda forma agora os republicanos eles detêm, né, a maioria na Câmara dos Deputados. Por que isso é importante, né? Em relação também ao Senado, não está ainda totalmente fechado, está mais parelho ali, né, os dois, democratas e republicanos. O que ficou mais relevante ali, principalmente na Câmara dos Deputados, que os republicanos têm a maioria. E o que é relevante disso? Normalmente, né, historicamente, os mercados eles têm um desempenho melhor quando existe esse contrabalanço. Aí, por exemplo, você tem um presidente democrata e uma maioria no Congresso republicana. Normalmente, os mercados eles têm um melhor desempenho nesses momentos,
porque você tem ali um equilíbrio maior de forças, né? Então, os democratas eles vão tentar, às vezes, passar certas medidas, por exemplo, de expansão de gasto e tudo mais, e os republicanos acabam segurando isso mais, isso acaba trazendo mais equilíbrio ali, ou eles alteram mais essas medidas para não serem, às vezes, tão ou expansionistas, enfim, mas isso acaba sendo bom para os mercados historicamente. Então, ontem, né, a reação do mercado frente a o resultado dessa eleição ali, ele não está totalmente fechado, mas já está praticamente. Então, ontem tem uma reação muito positiva, porque normalmente o mercado acha bom que haja esse equilíbrio de forças entre Congresso e Executivo, né? Algo até próximo aqui do Brasil, que a gente teve, né, um presidente mais de esquerda e um Congresso mais de centro-direita. Então, acho que esse é um ponto importante. Até muitos muitos analistas de mercado acreditam que agora os republicanos vão segurar um pouco algumas medidas de política fiscal mais expansionistas pelo Biden, né? Aqueles planos trilionários de investimento em infraestrutura e tudo mais. Eles acreditam que os republicanos podem segurar um pouco mais esse ímpeto de maior gasto, e isso poderia ajudar o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, a baixar a taxa de juros, ou pelo menos não exercer mais pressões, né, em relação ao Fed, né, aumentar os gastos. Isso aí poderia deixar a atividade econômica mais aquecida, né? Então, acho que de eleições dos Estados Unidos, se o Sun quiser até, inclusive, fazer algum comentário, algum complemento, mas, no geral, foi bem visto pelo mercado esse equilíbrio de forças entre republicanos no Congresso, com maioria, né, principalmente na Câmara, e o Executivo, né, no caso, os democratas. Não, acho que só para complementar, eu acho que é uma vitória para o Biden, para o Partido Democrata, que esperava um red wave, uma onda vermelha de republicanos aí tomando conta tanto da Câmara do Senado, e isso poderia gerar instabilidade política por conta, por exemplo, de impeachments, travar pautas. O Obama sofreu muito com isso no segundo mandato. Então, apesar de tudo, ainda a gente precisa ver Geórgia, que tem o segundo turno, a princípio, para ocorrer em 6 de dezembro. A gente precisa dar uma olhadinha lá para ver como que vai se dar o desfecho, mas a princípio os democratas saíram melhor do que o esperado, e os republicanos um pouco aí não tão aquém daquilo que esperavam. Exato, e acho que é até importante pontuar, o Trump não sai tão fortalecido como se imaginava, né, dessas eleições, né? Ele que é um possível candidato para 2024, depois desse resultado, não sabemos se exatamente ele vai continuar como candidato. Vai provavelmente competir com o governador da Flórida, né, que ganhou muita força, também um governador republicano. Mas é importante pontuar que o Trump ele não sai tão forte como se imaginava dessa eleição também. Acho que outro dado importante foi a inflação dos Estados Unidos, né? Saiu agora, nessa semana, na quinta-feira. O dado de inflação ele veio abaixo da expectativa do mercado, e isso foi um bom sinal, né? Principalmente pelo mercado, que fez a leitura de que isso pode ajudar o Fed a, na próxima reunião, começar a diminuir o ritmo de aperto monetário. Nas últimas 3 ou 4 reuniões, o Fed ele tem tá num ritmo de aumento das taxas de juros ali de 0,75 ponto percentual, e a tendência agora, a maior probabilidade, né, depois desse dado de inflação, é que o Fed pode diminuir para 0,50 ponto percentual. E no atual momento, né, em que a inflação continua ainda muito alta, resiliente nos Estados Unidos, isso vira uma boa notícia, né, porque o Fed ele elevou bastante nesse ano aí, né, estava em 0, já está em 4, né, então você teve uma alta muito relevante nas taxas de juros, e qualquer sinal de que pode começar a haver uma diminuição do ritmo é muito bem visto pelo mercado, sinal de que as coisas estão começando. Ainda é cedo para falar, mas uma diminuição, é aquela coisa, né? No momento que você tem várias notícias ruins, uma notícia boa, ela se torna muito boa, né? Porque você está aí numa enxurrada de situações ruins, tanto na inflação, atividade econômica, enfim, probabilidade de recessão nos Estados Unidos no ano que vem aumentou bastante. Então, o mercado enxerga aí com bons olhos esse resultado da inflação dos Estados Unidos caindo um pouco abaixo, né? Ela está atualmente em 7,7%, quando a gente pega o acumulado de 12 meses, então ela já está abaixo de 8%, mas sempre importante lembrar que a meta do Banco Central dos Estados Unidos é de 2%, então foi um pouco de alento a esse dado de inflação, porque ele vinha alto aí nos últimos meses, e aí já deu uma queda agora, e isso aí trouxe perspectivas de que o Fed pode diminuir o aperto monetário na próxima reunião agora em dezembro. Já meta tava... não agora, né? Só para comentar, a meta não desse ano, né? A meta de longo prazo, que é uma média, né, pessoal? Então, um ano pode vir um pouquinho mais alto, depois o ano que vem mais baixo, mas a média
2% no longo prazo, tá? O Fed busca convergir para esse 2%, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho abaixo, mas a meta é convergir para esse 2% e ele está ainda 4 vezes acima. Tá? Não, eu ia comentar só que fazia algumas semanas já que tinha alguns dirigentes do Fed comentando sobre desacelerar um pouco o ritmo. O próprio Powell falou isso depois da divulgação, né, da decisão dos juros na última reunião, e já o mercado começou a se movimentar e ficou meio dividido entre um aumento de 0,5 na próxima ou 0,75. E aí acho que com esse dado da inflação que o Rafa trouxe aqui, o alívio, né, esse respiro foi porque falaram, bom, então se o Powell já tinha falado sobre desacelerar, agora que veio abaixo do esperado, então a gente acha que vai vir realmente 0,5%, né, meio ponto percentual. Mas eu acho que assim, não dá para cantar vitória ainda, pode ser cedo. O que já é certo é que vai subir, mas é o que você falou, Rafa. Uma notícia boa no meio do caos pode ser muito boa, né? Pode se transformar em muito boa. Então, acho que foi muito que isso também que impulsionou até as bolsas lá, os juros. O título de 10 anos chegou a cair um pouquinho, acho que chegou abaixo de 4, antes chegou a passar um pouquinho mais. E diferente do Brasil, né? Não sei se tem mais alguma coisa internacional, se a gente já pode vir para o nosso querido país aqui. Acho que só ia falar rapidamente de China, né? Que hoje, essa semana a gente teve os dados de inflação da China, né? A China, o problema não é tanto inflação, mas é irrelevante que a inflação caiu mais do que se imaginava, veio abaixo do que se imaginava, o sinal de que a demanda está muito fraca, as restrições sobre o Covid ainda estão muito fortes, tem uma crise imobiliária lá também que tem afetado bastante os mercados, então é sinal de que a economia chinesa está tendo muito problema ainda para voltar àquele patamar de crescimento que a gente estava mais ou menos acostumado, né? E o principal motivo, algo que a gente tem reforçado em vários momentos, é que enquanto a China tiver com a política de Covid zero, dificilmente ela consegue retornar a um patamar de crescimento um pouco mais robusto. Porém, hoje saiu um comunicado do governo chinês, né, inclusive falando justamente que ele vai diminuir algumas restrições relacionadas à política de Covid. Né? A Agência de Saúde anunciou, né, e esse anúncio veio um dia depois do Xi Jinping reafirmar seu compromisso de acabar com pequenos surtos. Então, isso acabou virando uma notícia muito boa, de novo. Notícias boas no meio do caos, elas acabam se tornando muito melhores às vezes, né? Então, por isso, por exemplo, a gente tem um desempenho muito bom aí de algumas mineradoras, né? Na Bolsa, né? Setor ligado a commodities metálicas, aí tiveram um bom desempenho hoje, muito em função disso, né? Essa diminuição das restrições, elas podem começar a ser aí um prelúdio de que a China está caminhando para algo próximo do que os países já têm feito, né? Que não são lockdowns, já não são restrições tão rígidas, dado que, enfim, a pandemia já tem aí já um longo tempo, a maioria da população está vacinada, mas a questão também é mais complexa lá. De toda forma, o ponto é, eles estão diminuindo as restrições e se isso começar a caminhar e começar a mostrar efeitos sobre a atividade econômica, pode ser uma boa notícia, principalmente para algumas empresas do Brasil. Boa, agora vamos pro furacão. O Brasil nem tem pro tornado aqui do Brasil. Eu acho que é bom até começar respondendo aqui o que o Leonardo falou, né? Vou pôr na tela aqui. Ele falou sobre Petro e Banco do Brasil, né? Por que caíram tanto? A lei das estatais não protegeria de qualquer interferência? Posso dar até minha visão aqui, bem breve. Em tese, a lei das estatais protegeria, mas a queda, né, não é por fundamentos, a princípio, e sim pelo medo justamente da interferência, né? Uma equipe econômica, até não é nem a questão de ser um ministro A ou ministro B, eu acho que é mais a indefinição que acaba causando esse tipo de reação dos mercados. Então, o mercado inteiro acabou caindo praticamente, e aí Petro e Banco do Brasil, naturalmente por serem estatais, né, independente de lei das estatais, acaba sofrendo bastante, né? Eu acho que em tese protegeria, mas depende também do nível de interferência. Eu acho que existem alguns níveis que não tem muito o que fazer. Agora, se a gente olha para as duas empresas hoje, né, a foto do terceiro trimestre, por exemplo, as duas estão, né, com endividamento baixo, estão bem, estão gerando caixa, então eu acredito que não seja por fundamentos, e sim pelo medo do que pode acontecer daqui para frente. Né? Não sei a visão do Sung e do Rafa aqui, mas essa é a minha. Eu vou fazer só um comentário rápido. É importante sempre lembrar que ela protege não de qualquer interferência. Durante o governo Bolsonaro houve interferência na Petrobras, a gente teve várias mudanças, né, inclusive de presidentes,
só que ela dificulta a interferência, né? Acho que ela não protege de qualquer. Eu acho que tem essa questão também. A lei das estatais veio justamente para tornar os quadros, você não poder fazer colocar qualquer presidente lá, ele precisa ter um mínimo de um currículo, né? Ele precisa ter certos elementos, né, que estão ditos lá na lei para justamente a diretoria também, mas isso não quer dizer que ela está imune a qualquer interferência, né? E acho que é um pouco do que você falou, Vini, que essa é um pouco dessa incerteza, se vai continuar com a lei, política de preços, se não vai mudar, se a tendência também é de cair um pouco a questão dos dividendos, se vai aumentar os investimentos da Petrobras. Então, essa incerteza que acaba, né, afetando bastante. Mas, como você falou, os fundamentos continuam os mesmos, né? Isso é importante sempre frisar. Eu vou voltar um pouquinho para. Acho que o Leonardo ele deve estar sabendo bem, não sei se todo mundo sabe, mas eu queria contar um pouco do que está acontecendo para eu poder chegar, por que caiu tanto, né? Eu acho que a gente tem que pensar assim, pessoal, a gente está quase 2 semanas, 15 dias aí, aproximadamente, do segundo turno, ou seja, acabou de acabar a eleição, e aí a gente está no período de transição. Desse período de transição, eu acho que aí é o ponto relevante para entender o quadro político que a gente está vendo agora. Eu vejo sinais positivos e negativos dessa transição, tá? Pontos positivos, que aí fez até o câmbio e a bolsa performarem bem até quarta-feira, onde a gente viu um câmbio ali na região de 5,04 e uma bolsa aí até, de certa forma, otimista. Por quê? Porque a gente viu Geraldo Alckmin como líder da equipe de transição. A gente viu os convites do PT, do novo governo, para o PSD, MDB. A gente viu também a nomeação de 2 economistas mais ortodoxos, ou aquele que vem de uma escola que prega um pouco mais de austeridade e responsabilidade fiscal, que é Pérez Soarida e Lara Rezende, que é conhecido como Larida. Então, esses sinais positivos estavam indicando para o mercado que as coisas iam, de certa forma, ser um pouco mais tranquilas, uma transição, e a gente ia ver um Lula mais parecido com Lula 1, não quanto Lula 2 e Dilma. O problema se deu nos últimos 3, 4 dias, onde a gente vê uns sinais negativos. Esses sinais negativos, desse contexto que eu vou apresentar, eu acho que pressionaram o câmbio e a bolsa para baixo, tá? O câmbio para cima e a bolsa para baixo. Quais sinais a gente pode extrair? Primeiro é a PEC de transição, onde eles estavam pegando o texto, até em princípio, ele pega o programa Auxílio Brasil, tira fora do teto do gastos, e aí esses recursos que estariam, né, sobrando, dado que se tirou algo, seriam aí utilizados para promessas eleitorais, como ajustes do real do salário mínimo, recompor aí orçamento para uma farmácia popular e até, por exemplo, reajuste dos servidores públicos. E aí, com o Auxílio Brasil fora do teto, o mercado e os agentes econômicos não gostaram. Por quê? Por exemplo, você não tem nenhuma âncora fiscal sobre esse programa. Você não tem previsibilidade de dívida pública, porque é uma despesa extra. Então você vai gastando, 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 a dívida pública ela tende a aumentar, dado que está fora do teto. Outra, esse gasto no futuro é R$600, mas pode chegar a 700, 800, R$1.000, e pode ser de forma ilimitada, dado que não tem nenhuma âncora que era, por exemplo, o teto, e ela pode ser utilizada de forma eleitoreira e política. Então, assim, você tem várias consequências ruins. A gente aqui, a gente conversa, é um programa essencial, mas a gente também tem que ter responsabilidade e não fazer com que a dívida do país exploda. E isso faria com que os juros explodisse, faria que o câmbio aumentasse, a bolsa caísse, e isso gerou certos ruídos que, vamos dizer, os ruídos de ontem poderiam ser um espelho do amanhã, se isso realmente acontecesse, que é os juros, de que o Vini pode falar mais à frente, juros futuros explodindo, câmbios indo para 5,40. E aí, então, todos esses ruídos foram ainda mais pressionados por um problema que eu acho que é um pouco mais grave, que é a nomeação de Guido Mantega para compor a equipe de transição no orçamento e planejamento. E Guido Mantega foi o ministro da Fazenda, principalmente no período da Dilma, 2006 2014, em que houve certos erros econômicos, ao nosso ver, que ocasionaram uma crise, tá? Tem questão internacional, tem questões aqui políticas, mas diversos, eu acho que medidas que foram adotadas
fizeram com que aquele crescimento não ocorresse mais, a indústria caiu, o PIB do brasileiro não cresceu, depois a inflação explodiu, e etc. Isso é uma outra discussão. Mas isso é uma sinalização de que Lula podia dar uma guinada mais em relação às políticas adotadas na época da Dilma, com a indicação de Guido Mantega. E aí, por fim, que eu acho que eu entro na pergunta do Leonardo, é que o Lula deu umas declarações um pouco ruidosas para o mercado, onde ele falou explicitamente lá de estourar teto de gastos, que não precisa, não que não precisava, mas assim, para que regra de ouro? Via com problema a distribuição de dividendos da Petrobras, disse que bancos públicos tinham que rever suas políticas de crédito. Então, no fundo, por que o Banco do Brasil foi afetado? Porque houve a possível indicação de uma mudança na política aí, de crédito para médias e pequenas empresas pelo Banco do Brasil, bancos públicos, tá? Então, basicamente, foi, no fundo, uma bola de neve que foi, no fundo, se juntando e fez com que a bolsa explodisse ontem, caísse o dólar. E aí, hoje pela manhã, e aí depois a gente passa para a discussão depois desse que aconteceu na semana, a PEC de transição foi adiada, dado que os senadores e deputados queriam ler melhor o texto. Era possível ali, nas negociações, não teriam votos suficientes para votar isso. O ideal é que o Lula queria que esse projeto fosse votado antes de ele assumir, né? Para ele sentar na cadeira e ter ali um pouco de tranquilidade no orçamento. Mas essa votação foi adiada, então pode ser que mecanismos sejam revistos, essa ideia de o Auxílio Brasil ficar fora do teto. Então isso trouxe certo alívio, tá? Então isso fez com que, por exemplo, hoje a bolsa performasse um pouquinho melhor, o câmbio valorizasse. Eu acho que é esse um pouquinho do contexto. A gente pode até comentar uns dados da semana, mas eu também queria ver a opinião do Vini sobre o que aconteceu na renda fixa ontem. Eu acho que você já trouxe os motivos, né? E eu trouxe alguns dados aqui sobre, principalmente, títulos públicos e juros futuros, né? Você comentou sobre bolsa e dólar. Então, pegando na semana, se a gente pegar desde segunda-feira, o Ibovespa caiu 5% aproximadamente, o dólar subiu 6%, e os juros futuros, né, que é a média do juro de hoje até um determinado vencimento, eles subiram bem. Então, pegando aqui, por exemplo, o DI futuro para janeiro 25, né, a média de hoje até janeiro 25, anual, ele subiu 8,77%, chegando aí a 12,95%. Então, assim, é bastante coisa, tá? Se a gente pegar as variações históricas, é muita coisa. O DI para 27, né, janeiro de 2027, subiu 10% na semana. Então, assim, subiu praticamente 1%, né? É bastante coisa também. 1 ponto percentual, né, no caso, então foi para 12,90 também. E o DI para 2029 também subiu quase 10% em termos de variação, né? Então, assim, foi bastante coisa, foi um impacto bem relevante. Acho que os juros acabaram sofrendo muito mais do que câmbio e bolsa, porque a gente tem essa relação mais direta na questão fiscal e a curva de juros. Então, principalmente os vencimentos mais longos, eles acabam sofrendo um pouco mais se a sinalização é de que vai romper teto de gastos, vai gastar mais, irresponsável, tudo que o Sung já falou. Então, os juros acabaram reagindo muito mal, assim, essa semana. Pode ter muito ruído aí nesse meio, mas, assim, foi uma reação bem, bem forte aí também. E aí os títulos públicos, né? Eu vou trazer só 2 aqui para não me alongar muito. O pré-fixado, na quarta-feira, dia 9/11, ele estava pagando uma taxa de 12,08, o pré para 2029, e hoje ele fechou pagando 13,31, tá? Dá 1,3% aí, pontos percentuais a mais, é muita coisa. O Tesouro IPCA+, né, que é a NTNB, para 2035, quarta-feira pagava 5,86 mais o IPCA, né, juro real, e hoje pagava 6,11, também subiu aí quase 0,4 pontos percentual, é muita coisa também, né, em questão de 2 dias, é uma variação muito forte. E assim, isso é basicamente reflexo do que tudo que o Sung falou, né, dessa situação, essa incerteza. Acho que pode ser cedo da gente falar assim, pô, não vamos comprar mais título público, ou vamos comprar. Na verdade, aqui a gente tem uma posição estrutural, né, em alguns ativos, então talvez, não vou falar venda Tesouro IPCA, porque o Tesouro não vai te pagar, essa chance é muito baixa de calote, né, então eu acho que é mais essa questão da reação dos mercados e
sinalizações, né? Por enquanto é muito isso que a gente está vendo, mas querendo ou não, é uma variação bem forte aqui para títulos públicos, para juros futuros, câmbio, bolsa. Acho que foi mais ou menos isso que aconteceu aí na semana. E eu acho que esse é um pouco do discurso não, mas do que a gente sempre pegou um pouco aqui na Suno. Acho que tem 2 pontos principais. De renda fixa, a gente sempre se incomodou com a parte longa da curva, dado esses ruídos políticos e problemas de risco fiscal do país. Isso aí afeta, por exemplo, os títulos pré, como o Vini mostrou, e aí com a taxa subindo, lembrando que você perde na marcação ao mercado. Vini, me corrija se eu esteja falando bobagem. E outra, eu acho que isso ruim é um pouco das mensagens que até vai ser nosso relatório de macro. É tanto ruído, que muitos que eu conversei tinham a sensação que a bolsa hoje ia cair, ia começar em queda, muito por conta do reflexo de ontem. Hoje foi um pouco mais ameno. Tem tanta notícia que você não sabe quais são os lados positivos e negativos. Tem muita oportunidade nos momentos de volatilidade, mas os fundamentos por enquanto não mudaram. A gente só vê, por exemplo, a gente falou tanta notícia de podia ser ministro, a princípio, né, o Pérez Arida disseram aí que ele podia abandonar a equipe de transição, mas por hoje nada. O Haddad assumiu o ministro, também por enquanto nada. Tá uma indefinição que ninguém gosta de incerteza, mas essa indefinição nos faz pensar e ter cautela para não tomar qualquer atitude pior, precipitada, né? É pior a indefinição do que qualquer resultado que possa acontecer. Eu acho que na maioria dos casos é pior porque é o que você falou, ninguém gosta desse vai, não vai, fala depois, né, desfala, então é complexo mesmo. E eu acho que um dos objetivos da gente aqui com macro e renda fixa, eu sei que a Suno é muito conhecida por empresas, a gente é Vera Investor, foca em empresas com fundamentos, e aí por isso que a gente traz o cenário para você entender o que é ruído, o que é mudança de fundamento. E para você, nesse caos todo, achar que o Brasil vai virar de ponta cabeça e não tem nada definido na mesa. Assim que tiver definições, aí a gente vai estruturando, a gente tem até, fazendo outro jabá, um portfólio, a gente tem reuniões aqui mensais que a gente ajuda aí os investidores a fazer alocações mais renda fixa, fundo imobiliário, ações Brasil, ações internacionais, porque a gente está toda hora tentando ler, entender e aí ajudar aí o investidor a alocar melhor os seus investimentos. Mas a minha mensagem é que, por enquanto, em 2 dias, a gente está 15 dias quase do fim das eleições. Começou a transição, não tem nenhuma definição. Teve um dia forte de volatilidade, hoje já estamos ok. Então, o mercado é meio maluco, então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela nessas horas. Então, até justamente puxando esse gancho do seu, Sung, eu acho que a gente normalmente, é normal até, logo após uma eleição, é um momento meio de tubo de ensaio, né? Então, o governo que acabou de ser eleito, ele vai começar a jogar nomes na mídia, vão sair coisas na mídia, para também justamente testando para ver qual que é a aceitação, né? Então, por exemplo, jogou-se o nome de Haddad, ele foi muito mal visto pelo mercado, isso aí já mudou o discurso, ele já provavelmente, né, já não se sabe se ele vai assumir a Fazenda ou não, mas outros nomes surgiram, então vai sempre estar surgindo vários nomes, vários ruídos, né? E é sempre bom a gente tomar cuidado, porque esse é justamente o momento para quem acabou de ser eleito testar para ver a aceitação. A gente lembra, por exemplo, no começo com o Alckmin, né? Não se sabia se era verdade ou não que o Alckmin ia ser o vice-presidente do Lula, foi meio que jogado na mídia, foi vendo a aceitação, foi bem aceito. No final das contas, ele virou mesmo, de fato, né, o vice-presidente. Então vai ter muito dessa questão de jogar nomes, né, na mídia, é um momento muito de tubo de ensaio, porque a gente não sabe, né? E essa certeza traz volatilidade, como a gente sabe bem. Ontem caiu quase 4%, hoje já subiu mais de 2%, porque mudou-se um pouco o discurso com relação à PEC da transição, vai ser na quarta-feira, talvez já não se tire, né, a Auxílio Brasil do teto, já se fala que pode ser que a composição dos ministérios seja um cara mais técnico, né, um economista mais técnico na Fazenda, um outro político no planejamento. Então, é normal que aconteça isso, porque acabou de ser, faz nem 2 semanas. Então, eles vão jogar nomes na mídia, vai haver incerteza e volatilidade, mas
só tem que tomar cuidado, o investidor só tem que tomar cuidado para ele acabar não cedendo às pressões ou acabar tomando uma atitude mais tempestiva, sendo que, na verdade, ali é só um momento de ruído, volatilidade, ninguém sabe exatamente quem vai ser o ministro da Fazenda, qual que vai ser a regra do teto, né? Então, a nova regra que vai se substituir, provavelmente, o teto de gastos. Então, é sempre bom tomar cuidado, saber que esse momento, de fato, vai acontecer isso, né? Isso é normal para esse momento, vai haver muita volatilidade, mas é só, enfim, acho que manter a racionalidade, continuar seguindo mais ou menos sua estratégia de investimento, que eu acho que dá para passar por essa tormenta aí de forma mais tranquila. Beleza. E para finalizar de Brasil, eu acho que só um dado importante que a gente não falou, que são os dados de PCA. Eu ia falar sobre ele, pode passar aí. Não, ele veio aí com alta, deixa eu só minha colinha aqui, pessoal, que é muita coisa. Uma alta aí de 0,59 em outubro, acima das projeções nossas e até do mercado, tá? Mas e encerrou a deflação que iniciou desde julho, né? A gente veio julho, agosto, setembro com variações negativas, teve a primeira alta, muito por conta aí de certos grupos como vestuário e entre outros. Acho que, se não me engano, 7 dos 8 grupos pesquisados teve alta, algo nesse sentido. O principal foi alimentação e bebidas, né? O maior impacto. E foi uma reviravolta que a gente viu de setembro para outubro, né? Porque alimentação e bebidas tinha caído no IPCA 15 e agora voltou a subir. E isso também acho que causou um pouco do impacto nos mercados, né? Um impacto negativo. Então, teve isso daí também, apesar de 3 meses de deflação. Se a gente olhar, eu respondi essa pergunta outro dia, se a gente pegar os 340 meses quase que a gente tem desde o Plano Real, 17 deles só veio uma deflação. Então, assim, é muito pouco, é uma situação muito específica, rara, e que agora parece que tenha se encerrado de vez, né? Então é isso, acho que foi importante também essa divulgação. Só ia complementar a questão dos transportes, né? O que estava fazendo estava levando uma deflação tão forte assim era transportes, principalmente combustíveis, né? Gasolina, ela é o item com maior peso dentro do IPCA, quase 5%. Então, quedas muito fortes na gasolina, né, acabam se refletindo no IPCA, e isso explica muito a deflação dos últimos 3 meses. E esse último dado já veio inflação, né, já veio ali 0 alguma coisa, se não me engano, 0,6, 0,7 de transportes, né, e muito em função a gasolina caiu, mas caiu muito pouco, mas no geral combustíveis voltaram ali àquele patamar normal, por isso que a gente já voltou a ter aí aquela normalidade nossa da inflação, apesar dela ter vindo um pouco acima, né? Mas o ponto importante até é que isso não deve mudar muito o plano de voo do Banco Central, tá? Porque já era, apesar dela ter vindo um pouco acima, né, do que já era esperado, ela não muda muito ali a trajetória, né, a inflação no final do ano não vai mudar tanto por conta desse resultado. Então o Banco Central deve manter ainda mais ou menos esse plano de voo, né? Ele deve manter ainda a taxa de juros nesse patamar. E a expectativa é que no final ali do primeiro semestre do ano que vem comece a cortar, se tudo te mantiver constante. É sempre bom frisar isso. A gente não sabe como é que vai ser a nova regra fiscal, mas dado o que a gente tem de informação hoje, dado esse cenário, a tendência é que caísse ali no primeiro semestre do ano que vem. Bom, acho que é isso. Todos passamos por tudo. Isso. Acho que falamos sobre os dados, só finalizando aqui, eu queria responder a Zilma, né? Acho que você até respondeu na sua última fala. Ela falou se compensa investir agora na Bolsa de Valores ou voltar para a renda fixa. E aí eu puxo até o que você falou sobre o Suno Portfólio, né? Que a gente lá define uma alocação mais estrutural para cada classe de ativo. Então tem lá renda fixa, inflação, renda fixa pós-fixado, fundos imobiliários, ações Brasil, ações internacionais. E aí, com isso, a gente não precisa ficar todos os dias ali, todas as semanas, dependendo de notícia, né, de ruído, que todo dia vai sair, a gente mexe, vamos agora tudo para internacional, depois vamos voltar para o Brasil. Então, com uma alocação mais estrutural, que já é o mais provado que funciona, né, no longo prazo, a gente consegue ir manejando isso pelo menos mensalmente, e aí aproveitando essas oportunidades, essas janelas, né, que às vezes se abrem, principalmente na renda variável, né, a gente tem às vezes descontos muito maiores, né? E um exemplo dessa semana é que bolsas internacionais estão voando, né? A inflação lá veio abaixo do esperado, as bolsas estão performando bem, e aqui no Brasil a gente infelizmente está deslocado aí por conta dos nossos problemas. Mas
Mas é Eu isso acho que, aí. Zilma, às vezes é muito difícil a gente responder esse tipo de pergunta, porque primeiro pensa assim, qual que é seu tipo de perfil de investimento? Se você quer um pouquinho mais de proteção nessas horas de volatilidade e notícias, talvez vamos assim, entre aspas, né? É um pouco renda fixa. Agora, se você tem mais estômago para aguentar essa volatilidade diária, às vezes ter grande perda aí, mais no longo prazo você sabe que a bolsa de valores pode dar um retorno maior, e aí não é todo o dinheiro para a esquerda ou para a direita, né? Às vezes é um mix, é um pouquinho de cada, saber aproveitar as oportunidades. Ali, se você não, quem não conhece, lá no Suno Premium, quiser até colocar, Cláudio, por favor. Então, sei que é um gancho bom aqui. Se puder tirar aqui a pergunta da tela. Então, aí, por exemplo, aqui na Suno Premium, que é a nossa assinatura mais vendida, você tem recomendações de fundos imobiliários, ações, renda fixa, tem nosso conteúdo de macroeconomia. Lá no barrinha, na nova área de membros, na barrinha na esquerda no menu, tem o portfólio. Lá que a gente está comentando que lá a gente faz. Lá tem tipos de perfil, então tem sofisticado, defensivo, tem uma parte que é só com ações. E aí a gente tem um relatório específico, também tem ali um didático para saber qual perfil que você se encaixa. A gente tem reuniões aí mensais, como eu já disse, que possibilita entender melhor e te proporcionar talvez uma melhor alocação, dependendo do seu perfil. Então, eu acho que é um pouquinho difícil a gente responder, Zima, eu peço desculpa, eu sei que sempre você está na nossa live aqui participando, mas é um pouco esse o contexto que a gente precisa entender no fundo qual que é seu perfil, qual que são os seus objetivos, qual que é a sua propensão, mas aí fica a dica que a Suno Premium terá 3 anos pelo preço de 2, tá? De 1.800 quase, agora está 1.200, ou 99,8 em 12 vezes. Ou seja, se assina, você paga por 2 e ganha mais um, tá? E para quem quiser também algo diferente, um pouquinho com mais conteúdo, a gente também tem as outras assinaturas. Passa o slide, por favor. Eu consigo passar aqui? Consigo. A gente tem a Suno Internacional, então é a Suno Premium, que tem todos os conteúdos, mas também aí com recomendações de ações internacionais, BDRs, tem entre muitas grandes empresas de tecnologia, para ir, por exemplo, aproveitar esses momentos que até o Vini comentou, de que o seu cenário internacional está indo bem, esse lado positivo da carteira pode até compensar uma performance negativa aí dos seus ativos, ações aqui no Brasil. E também para quem quer o tipo de recomendação, small caps, que são empresas aí com alto potencial de valorização. Essa assinatura é o Super Premium, mas é recomendações de small caps. Esses small caps internacional tem os mesmos valores, tá? E aí, tá aí na tela. Você, de novo, paga por 2 e ganha um de graça. É isso, meus caros. Chegamos com 38 minutos de live. Acho que os recados grandes estão dados. A gente comentou bastante sobre essa semana. Lembrando aí, para a semana que vem a gente volta às sexta-feiras, tá? Dado a programação de Black Friday, mas a gente sempre quer tentar trazer um pouco da resumo da semana para vocês aí de casa. Então, fiquem abertos aí e quiserem fazer as considerações finais. Não, eu ia falar só que, né, você já falou muito bem aqui das oportunidades que a gente tem, principalmente nesse momento de Black Friday, é uma oportunidade de levar 1 ano de graça, né, você já explicou muito bem aqui, e queria falar para o pessoal que a gente vai continuar falando, eu respondo várias perguntas lá no meu Instagram também, a gente vai deixar aqui nos comentários, e o pessoal pode seguir lá, que tem conteúdo quase todos os dias. Sigam o meu também, viu? Boa. Acho que eu só ia fazer um comentário final aqui em relação à pergunta da Zilma, né? Que também é importante a gente, às vezes, saber do nosso perfil, às vezes não ficar tão preso a essa dicotomia. Se eu vou para um lado, às vezes eu vou para um outro. Às vezes dá para você saber compatibilizar um pouco em cada, né? Às vezes momentos de forte queda surgem, né? Ativos que são bem baratos, ao mesmo tempo na renda fixa, aí você às vezes consegue pegar, né, ativos que ficam mais atrativos. Acho que às vezes é para pensar em você focar um pouco em cada, né? E dependendo do seu perfil, se você foca mais um, mais em outro. Mas às vezes toma cuidado para, eu vou em um ou vou em outro. Às vezes você pode ir nos dois, né? E você consegue pegar, ter um ganha-ganha aí, né? Em cada um, porque é um momento que a bolsa cai bastante também e surgem ativos
bem interessantes, né? Acho que era só esse recado que eu queria dar também. É isso, pessoal. Obrigado aí por todos assistindo a sexta-feira, um pouquinho chuvosa aqui em São Paulo. Voltamos também, de novo, 5 horas na próxima semana. Espera aí, obrigado aí por toda a atenção e bom fim de semana. Valeu, gente. Até mais. Um abraço.